abençoe, esteja com cada um de vocês. Vamos começar nessa noite mais uma live e buscando a presença do Senhor para que Ele possa estar nos capacitando a transmitir a mensagem e também vocês possam entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Oremos. Deus querido, te agradecemos por esse privilégio que nós estamos tendo de estar propagando as boas novas de salvação. Capacita a tua serva, Denise, na transmissão da palavra, e aos ouvintes, ó Pai, que estarão escutando, possam reter essa palavra em seus corações. Em teu nome, eu agradeço para sempre. Amém. Irmãos, João 10:10 diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nós estamos no mês de maio, mês da família, e nós estamos em plena campanha da família e pela família. E a mensagem de hoje vai falar diretamente aos seus corações, que a irmã Denise vai estar trazendo. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos estar louvando ao Senhor com o cântico Chuvas de Bênçãos. Chuvas de bênçãos queremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos traremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos no nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Deus abençoe a irmã Denise. O que é que Deus tem para falar por meio de você nessa noite? Olá, irmãos. Nós estamos com um tema para o mês de maio, abordando as famílias. E esse tema, ele é bem propício para o momento que nós estamos vivendo e para todos os momentos em que as famílias se reúnem, em que elas podem conversar, podem estarem disponíveis um para os outros, estão mais perto um dos outros. E aqueles que estão com suas famílias juntas, unidas, ou aqueles que não estão, nós temos como tema Jesus transforma em minha família. E nós teremos 31 dias de oração pela família. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o barco família. E nós vamos fazer uma leitura agora da palavra do Senhor no livro de Atos. Eu vou ler alguns versículos, que a leitura é muito grande, muito extensa. Eu vou fazer essa leitura numa linguagem mais contemporânea. E eu gostaria que os irmãos estivessem aí, espírito de oração pela sua família. Que pudéssemos juntos poder entender, poder entregar ao Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós nessa noite e, consequentemente, todos aqueles que fazem parte da nossa família. Atos, capítulo 27. No livro de Atos, capítulo 27, o primeiro versículo diz assim: foi resolvido assim que partiríamos em nossa viagem de navio para Roma, de modo que Paulo e diversos outros presos
foram postos debaixo da guarda de um oficial chamado Júlio, membro da Guarda Imperial. Partimos num barco com destino à Grécia, o qual deveria fazer várias escalas ao longo da costa turca. Devo acrescentar que Aristarco, um grego de Tessalônica, estava conosco. No outro dia, quando chegamos em Sidom, Júlio foi muito bondoso com Paulo e permitiu que ele descesse em terra para visitar amigos e receber os cuidados dele. Dali embarcamos e encontramos ventos contrários, que tornaram difíceis conservar o navio na rota, de modo que navegamos ao norte, entre a ilha e a terra firme. Versículo 7. Tivemos diversos dias de navegação difícil e, por fim, nos aproximamos de Quínido. Porém, os ventos haviam ficado muito fortes, de modo que atravessamos para Creta, passando o porto de Salmona. Versículo 10. Senhores, disse ele, eu acho que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos. Talvez naufrágio, perda da carga, prejuízos e morte. Mas os oficiais responsáveis pelos presos deram mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio do que Paulo. E já que bons portos eram uma enseada aberta, um lugar ruim para passar o inverno, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos tentar avançar até a costa de Fenícia, a fim de passarmos o inverno ali. Fenícia era uma boa enseada com abertura para o noroeste e o sudoeste. Versículos 14. Porém, logo depois disso, o tempo mudou de repente, e um forte vento, com a força de um furacão, colheu o navio e empurrou para o mar. Eles tentaram, a princípio, virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram e deixaram o navio ser levado pela ventania. O versículo 20. A terrível tempestade rugiu sem diminuir, nada durante muitos dias, não nos deixando ver o sol, nem as estrelas, até que finalmente toda esperança acabou. Ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse: Homens, vocês deveriam ter dado ouvidos em primeiro lugar e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e toda essa perda. Mas tenham ânimo. Nenhum de nós perderá a vida, somente o navio afundará. Porque essa noite, um anjo de Deus, a quem eu sirvo, se pôs ao meu lado e me disse: Não tenhas medo, Paulo, porque você sem falta será julgado diante de César. E o que é mais? Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de vocês, de todos os que navegam com você. Portanto, tenham coragem, porque eu creio em Deus. Será exatamente como ele disse, mas iremos naufragar numa ilha. Então, irmãos, até aqui nós encerramos a nossa leitura e nós gostaríamos que o irmão acompanhasse, então, a nossa meditação dessa noite, que vai nos lembrar um pouco a respeito daquilo que a gente está vivenciando, daquilo que a gente vivencia nos dias atuais em todas as famílias. O texto, ele nos ensina a olhar para a família e imaginar a família num barco, com os mares calmos e, de repente, com os mares bastante agitados. No entanto, é preciso observar à volta os sinais que o mar e o clima oferecem para uma viagem bem segura. Nem sempre o que parece bom tempo é o fato de fato o momento de levantar a âncora. Veja a seguir os resultados alcançados pela vaidade e pela escolha errada, mas também veja as intervenções de Deus. Então, essa mensagem tem como subtítulo, dizendo assim: 5 resultados da escolha errada. Primeiro, é a aparente segurança.
Ou seja, no versículo 13, diz assim: eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Assim agem muitos pais sem notar o que está à sua volta. Pensa que está tudo certo, que não tem nenhum perigo. O erro de muitos pais é não crerem que o temporal pode alcançar na sua casa, pode chegar até a sua casa também. E muitos, sem depender de Deus, sem ter o temor a Deus, sem colocar Deus dentro do seu lar, eles ficam vaidosos, não oram, não buscam a Deus, não vão ao templo, não vão à igreja, não fazem o culto doméstico, não buscam a direção de Deus sobre as decisões da família, pensa que está tudo bem. E para muitos pais, o resumo do sucesso é apenas uma aprovação na faculdade, no concurso, é a vida financeira dos filhos bem, se eles estão seguindo carreira. Essa vaidade pode levar a família a muitas surpresas em alto mar. O segundo resultado da escolha errada é o perigo pode estar bem próximo, segundo o versículo 14, que diz assim: pouco tempo desencadeou-se um vento muito forte. Ninguém esperava que isso acontecesse. Muitas coisas nós não esperamos que aconteça. Quando os marujos pensavam que estava tudo calmo, o texto afirma que pouco tempo depois veio uma grande ventania. E vocês sabem como é vento forte. Todos já devem ter passado por essa experiência. Não houve demora. O que parecia calmaria deu lugar a uma grande tormenta. Assim ocorre com as famílias vaidosas. As famílias que não colocam Deus na sua vida, na sua família. Pode ser o casamento de um filho com problema. Pode ser a droga que entrou para a família sem ser convidada, através de um membro da família, drogado, ou um filho que decidiu abandonar o seio da família, não morar mais com a família, ou decidiu não ir mais para a igreja. Pode ser uma tempestade forte que agora exige da família uma ação mais cuidadosa para não perder os passageiros desse barco. Então, Deus sempre avisa antes. Ele envia as advertências. Ele avisa os perigos que estão para acontecer. E o terceiro resultado de uma escolha errada é a impotência que nós temos diante de uma grande tempestade. Lá no versículo 15 diz assim: cessamos as manobras e ficamos à deriva. O fato de fazerem manobras era uma tentativa humana de controlar a situação. Porém, sem êxito, sem resultado, os marujos notaram que não podiam fazer mais nada, porque diante de tal reconhecimento, eles ficaram realmente à deriva, sem saber o que fazer. Ficar à deriva no mar é como dizer que não consegue reagir. Há famílias que, infelizmente, só percebem que toda tentativa de autoajuda, sem a presença de Deus, sem colocar Deus em primeiro lugar, foi quando não encontram mais saída para o problema. E é exatamente aqui que o Senhor coloca em prova a sua fidelidade a Ele. Mas é triste notar que nós, humanos, só percebemos a nossa fragilidade depois que nós fracassamos. E o quarto resultado de uma escolha errada na nossa família é o prejuízo que a gente vê na tempestade. Os versículos 18 e 19 falam assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Depois de violentamente castigados, os marujos entenderam que era necessário lançar peso fora. O momento mais difícil nessa viagem é ter que lançar fora os bens, e ainda com as suas próprias mãos. Como família, às vezes é preciso avaliar qual é o peso que está impedindo de vencer o vendaval. Toda família deve lançar fora coisas que atrapalham. Por exemplo,
o orgulho, a ambição, a arrogância, o egoísmo ou talvez a necessidade de se humilhar para crescer. Mas o fato é que quando a família não atenta para as placas de advertência, para aquilo que Deus quer falar para eles, ela pode enfrentar grande prejuízo e, em muitos casos, isso é necessário, pois é aí que compreendemos que nós temos que perder para poder ganhar. E o último resultado de uma escolha errada é exatamente a desesperança que fala no versículo 20. Finalmente, perdemos toda a esperança. Depois de muito tempo sem perceber se era dia, se era noite, os marujos agora renderam toda a esperança de salvamento. O pior estágio da vida de alguém é quando perde a esperança de viver e de lutar. Sentem que não existe mais uma saída. Há famílias que, infelizmente, têm de enfrentar um momento de desesperança para entender que é aí que não se pode lutar sozinho, mas necessita da ajuda de Deus. Nesse ponto da viagem é que Deus entra em ação. Muitas vezes o Senhor só entra na história quando nossas esperanças humanas elas se vão. Então Deus faz as suas intervenções. E quais são as intervenções de Deus? Como é que Deus vai agir? Em primeiro lugar, Deus orienta que os marujos deveriam ter coragem. Coragem diante daquela situação, diante de Deus. Famílias em tempestade devem ouvir a voz do Senhor. Quando ele diz, tenham coragem, coragem para lutar, para resistir, para orar e buscar em Deus a esperança. Essa é uma orientação, uma intervenção de Deus. Tenham coragem, famílias, de enfrentar a dor, a luta, a perda, o desemprego, a desesperança, a falta de fé. Em segundo lugar, Deus orienta que os marujos deveriam permanecer no barco. Ou seja, é muito comum numa luta, numa tempestade, os envolvidos desejarem desistir, sair do barco, porque não estão aguentando a luta. Mas nesse instante Deus intervém e diz assim, e orienta: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Atos 27, 31. E aqui é muito importante que as famílias não deixem a casa, os membros, o casamento, pois sair não vai resolver nada. Aliás, pode provocar destruição e perda ainda maior. Então, Deus fala através dessa passagem: famílias, permaneçam no barco. E a terceira e última intervenção, Deus orienta os marujos que deveriam comer, se alimentar, lá nos versículos 33 a 38. O alimento pode ser uma descoberta de alegria, pois comer está ligado à sensação de prazer, à sensação de saciedade, à sensação de bem-estar, a sensação de estar bem protegido. Aqui é muito importante que todas as famílias entendam que nesse momento de tempestade é valioso encontrar alegria nas coisas simples. Comer pode ser comparado também à alegria de ler a palavra do Senhor, de encontrar alegria nas Escrituras, conhecer que Ele está no controle de todas as coisas, conhece o nosso sofrimento, conhece a nossa luta, conhece o nosso problema, pois seu próprio Filho Jesus, ele sofreu por amor aos seus servos. E concluindo, depois de percorrermos a trajetória dessa viagem, nesse barco, e esse barco que é a nossa família, que parece que foi a pique, naufragou, o que dizer? O que fazer? O que dizer agora? Pense comigo, se aquele barco chegasse em perfeito estado, lá no porto final, certamente os marujos, vaidosos, arrogantes, ambiciosos, diriam que a experiência dele foi a explicação para a vitória. Eles ficariam soberbos, ou seja, vaidosos, porque eles conseguiram chegar até o final. No entanto, vocês vejam que o barco
se desintegrou num banco de areia. Isso é, numa enseada, lá no versículo 41. Isso é inusitado. O barco, ele foi solavancado por ondas terríveis em alto mar, no meio do mar Adriático, e não afundou ali. Sem leme, sem amarrações, o barco estava completamente à deriva, mas não naufragou ali. Deus já havia dito aos marujos, por intermédio do nosso apóstolo Paulo, que nenhum perderia sua vida, pois apenas o navio seria destruído. Deus estava cuidando de cada vida a bordo. Isso significa que as tempestades que enfrentamos não vão nos destruir, mas que certamente perderemos nossos pontos de apoios humanos e nossa vaidade. O Senhor afundou o navio, mas preservou a vida deles. Deus está nos dizendo que, junto com o naufrágio, também naufragaram o orgulho, a prepotência, a vaidade e a independência dele, porque ele somente era depender do Senhor. Nossa família necessita de Deus para conduzir o barco e nunca tentar conduzir sozinhos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa abençoar cada família. E que cada um possa entrar nesse barco, mas junto com o Senhor, enfrentando todas as dificuldades, os desafios que uma família tem nos dias de hoje. Que Deus possa abençoar todos vocês. Amém. Que Deus abençoe todas as famílias nesse mês e que essa palavra que Deus colocou na boca da Denise, minha esposa, possa ter ressonância no seio da sua casa. Quero agradecer ao pastor Ademar e Rosimeire Lima, lá nos Estados Unidos, lá no norte. Eu não sei bem como pronuncia o nome, Massachusetts, se me fala a memória, eles moram lá. Que Deus possa abençoar. Vocês estão nos escutando, nós estamos orando por vocês, a sua família está bem aqui, e Deus possa continuar nos abençoando e nos conservando em paz. Amém. Deus abençoe a todos que estão nos escutando. Tem mais alguém aí nos escutando, Denise? Sou Lucas, de São José Divino. Lucas, da Igreja Batista. Vamos estar orando com esses irmãos. Deus abençoe a todos aqueles que vão escutar ainda essa live. Deus querido, no nome de Jesus, chegamos mais uma vez na tua presença agora para te agradecer, porque a tua palavra diz que ela não volta vazia. Aquilo, Senhor, que é semeado, Senhor, no bom coração, há um resultado. O Espírito Santo teu, ele há de convencer o homem do pecado e há de, Senhor, de fazer com que ele possa se desprender daquilo que está no bar, que está o escravizando, está tirando a sua alegria. Deus amado, tem misericórdia das famílias, ó Pai, que são opressas, que estão vendo, Senhor, muitas vezes a solução, abandonando-os, pessoas, membros, outros indo para as drogas, outros para a prostituição, e tantos derivados de pecados, Senhor, tem procurado. Mas nessa noite queremos te rogar para que eles procurem aquele que é o comandante de nossas vidas, do nosso barco. Aceite a minha oração que eu faço no nome de Jesus Cristo. Aceite a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora, para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.